Amém? Salmo de número 84, versículos. Nós vamos ler o versículo de número 5 e o versículo de número 6. Assim nos diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Amém? O texto que lemos tem algumas traduções que, ao invés de falar vale árido, fala o vale de Baca. Não sei quantos aqui tem essa tradução. Amém. A mensagem que eu quero trazer para vocês hoje tem exatamente esse nome. A mensagem é aprendendo a viver no vale de Baca. É claro que o significado disso eu vou dar para vocês daqui a pouco, mas eu gostaria que nós, antes de entrarmos diretamente no assunto, pensássemos um pouquinho acerca do que o Evangelho tem representado na minha e na sua vida, e como que eu e vocês, muitas vezes, por não entender muito bem a proposta do Evangelho, acabamos sofrendo, tropeçando, e alguns chegam até a abandonar a fé por não saber o que significa viver o Evangelho segundo a palavra de Deus nos ensina. Hoje, as pessoas têm como um padrão o que eles chamam de felicidade. A felicidade para muitos significa não ter tribulação, não ter provação, não ter contratempos, não ter nenhum tipo de dificuldade ou as mínimas possíveis. Para alguns, ter uma vida boa diante de Deus e até mesmo digna de respeito diante dos olhos dos irmãos, é ter uma vida onde nós só apresentamos aquelas coisas que nós julgamos serem coisas importantes, que elevam o status do homem, que faz com que o homem se ensoberbeça. As pessoas não têm muitas vezes tido a transparência de reconhecer que somos pessoas que vivemos num mundo repleto de aflições e por assim vivermos, também sofremos aflições. Sofrer aflições, tribulações, dificuldades não deve significar para nenhum de nós motivos de vergonha. Muitos, por não entenderem o que significa uma vida diante de Deus, começam a esconder as suas dificuldades, as suas dores, começam a viver de uma maneira como que somente os vitoriosos pudessem ter um espaço ao sol no que diz respeito à vida com Deus. Então, funciona mais ou menos assim. Aquele que se julga bem financeiramente, próspero nesse mundo, muitas vezes bate no peito e diz: eu sou um bom exemplo de cristão e de cidadão. O indivíduo saudável, aquele que não tem problema de saúde, geralmente menos de 40, né? Ele muitas vezes olha para as pessoas e diz: está vendo, eu tenho uma vida saudável, não tenho problema nenhum de ordem médica, clínica, eu estou bem, então eu posso me apresentar. Aqueles então que muitas vezes imaginam coisas como sendo padrões de Deus, estabelecem na vida, tanto social como na vida da igreja, um falso padrão de cristão aprovado. O que é que a Bíblia nos ensina? O que é que a palavra de Deus fala acerca da vida e das coisas que nos aguardam nessa terra? Eu vejo que muitas pessoas questionam Deus quando dizem: ora, se Deus existisse, por que aquela criança está ali naquele hospital sofrendo de câncer? Ela não fez nada. Por que o outro está desse ou daquele jeito? Por que nós vamos para determinadas regiões no Brasil e vemos uma pobreza tão terrível, ou fora do Brasil uma miséria tão terrível? Na verdade, irmãos, o que eu e você precisamos entender é: o que é valor diante dos olhos de Deus quando Ele fala acerca de um cristão e da vida cristã? Será que eu e vocês temos tido um foco um pouco errado
quando nós falamos sobre vida aprovada? Será que Deus tem aprovado a sua vida? E será que você tem entendido e louvado a Deus por aquilo que Ele tem permitido chegar até a você? É um assunto que eu julgo ser de extrema importância. E poderíamos ler tantos textos, ainda que vamos voltar aqui no texto de abertura do Salmo de número 84. Eu queria apenas lembrar a vocês que o Senhor Jesus, ao ensinar para os seus discípulos acerca da vida, Ele nos deu dicas extremamente importantes. Aqueles que quiserem podem abrir, os que não quiserem apenas ouçam. Mas quando nós vamos no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 23 até 26, o Senhor Jesus, olhando para os seus discípulos, disse assim: aquele que quiser vir após mim, deve negar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e deve me seguir. E ele continua falando, porque qualquer um que guardar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, este achá-la-á. Nós começamos aqui a ter um padrão de vida aprovado diante de Deus. Quando o Senhor diz: se você quer me seguir, pega a sua cruz e me segue. Irmãos, como o cristão hoje evita a cruz? Como que as pessoas hoje têm vergonha da cruz? Como que eu e vocês, muitas vezes também, assim nos portamos. Queremos estabelecer um padrão onde as pessoas olhem para nós, ou olhem para nós, e vejam coisas vazias e falsas como sendo valores. Hoje, irmãos, alguns não têm coragem de chorar diante de outros e dizer assim: tenho passado uma aflição muito grande, minha alma está infeliz nesse momento. Muitos acham que a única coisa a ser apresentada é: ganhei um aumento, comprei um carro, vou viajar. Não é assim? Olha, está tudo muito bom. Não, irmãos. Não. Isso não significa, de forma alguma, um evangelho pelo Senhor ensinado. O Senhor diz assim: pega a sua cruz. Vamos seguir a vida. Vem cá, me segue. Vamos pegar aqui tudo aquilo que representa negar a si mesmo. Quais são os seus projetos? Todos nós aqui temos projetos. O que nós mais queremos? O que nós alcançamos ou queremos alcançar daqui a algum tempo? O Senhor diz assim: pega a sua cruz. Você consegue viver com um projeto frustrado nessa terra? Você consegue viver com um não? Você consegue viver com uma dor, com uma dificuldade? Ainda que as pessoas apontem e digam assim: ah, não, se você andasse com Deus, você não passaria por isso. Você consegue entender que o convite do Senhor é: pega a sua cruz e me segue? Esse hábito forte de exibição tem feito com que o Evangelho na vida de muitos de nós se resuma apenas a momentos que nós julgamos ser vitoriosos. Mas o Senhor Jesus então disse assim: olha, me segue, toma a cruz. Eu quero te ensinar que o Evangelho é muito mais do que dar um sorriso no momento perfeito. Evangelho é deixar que a lágrima corra no momento de dificuldade. Mas mesmo assim, através das suas lágrimas, eu quero enxergar a grandeza de Deus. Expressar Cristo na dor é um privilégio que a Igreja do Senhor tem, mas que não tem usado. E eu, antes de ir adiante, eu queria te perguntar: como você tem vivido com seus ais, com as suas dores, com as suas dificuldades, com seus insucessos? Muitos, até por causa
e pela culpa de parte da igreja, acham que reunir significa ter sucesso ou sonhos alcançados. Mas reunir como igreja significa ter Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Reunir como igreja significa que Cristo se torna o maior valor entre todos os valores que o indivíduo possa ter. Significa que não haverá alegria superior a essa. Jesus é o meu Senhor. Mas nesses dias em que o sucesso humano é tão importante, eu e vocês temos sido ludibriados por uma falsa compreensão do que é cristianismo. Com isso não suportamos as dificuldades, as tribulações e as intempéries que geralmente acontecem com todos. Quem é o indivíduo que nunca sofreu? Tem alguém aqui que nunca sofreu? Talvez alguém ouse dizer, eu nunca passei por nada. Não, talvez você seja tão limitado que não consiga ver. Mas todos nós sofremos. Não existe cristianismo sem que eu e você sejamos trabalhados em algum grau e em algum nível. O Senhor Jesus então disse assim, olha, você precisa, se quiser realmente me seguir, você precisa parar de guardar a sua vida. Porque aquele que guarda a sua vida, perde. Mas aquele que perde por amor a mim, esse a acha. Perder a vida a favor do Senhor, irmãos, é fazer dos planos de Deus primazia. É fazer da vontade de Deus algo a ser desejado todos os dias, acima de todos os nossos propósitos. Será que nós estamos vivendo este Evangelho? Ou nos deixamos seduzir pelo Evangelho, onde o oba-oba é o que vale? É um desafio para mim e para você ouvirmos essa mensagem nessa manhã. Mas se nós formos e ouvirmos o profeta Oséias, lá no capítulo 4, no versículo 1, o profeta Oséias diz assim, o Senhor tem uma lamentação contra Israel, porque em Israel não existe amor, não existe temor de Deus e muito menos conhecimento de Deus. Quando eu e você não conhecem o Senhor, eu e vocês temos como atitude nos colocar no trono que Deus deve ocupar. Quando eu e você não conseguimos entender que a vontade de Deus é plena, ela é perfeita e ela é agradável, nós temos por tendência a colocar as nossas vontades. Quando nós não conseguimos entender que Deus tem governo e você deve obedecê-lo fielmente, você começa então a dar ordens para a sua própria vida. Certa ocasião, conversando com um homem, ele disse que ele se sentia muito fracassado. E o motivo do fracasso é que numa vida repleta de detalhes como são as nossas, um deles não estava de acordo com o que ele pensava. Eu disse para aquele homem que ele não estava sendo justo diante do Pai, mesmo porque aquilo que ele ainda não havia alcançado, não significa que ele nunca alcançaria. Eu quero dizer para mim e para você que às vezes vivemos momentos da nossa vida em que insistimos em sofrer muito mais do que glorificar a Deus. Deus, porque só eu? Deus, logo eu mereço muito mais do que isso, não é assim que nós fazemos quando o assunto somos nós? Mas, irmãos, eu queria te convidar a conhecer um outro lado do Evangelho, o lado mais perfeito, o lado mais saudável e o lado que eu e você, muitas vezes, temos deixado sem dar a devida atenção. A vida cristã tem como a maior vitória a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. E se isso não basta a mim e a você, nós precisamos rever o Evangelho. Será que é Jesus mesmo que nós queremos? Quando eu era pai ainda mais jovem, tendo os meus filhos praticamente recém-nascidos,
eu comecei a criar um hábito de sempre que voltava do trabalho trazer alguma coisinha interessante para eles. Hábito de pai. Pai às vezes faz coisas erradas, e essa era uma das coisas erradas. Não que não se possa levar, mas levar sempre. Até que a coisa começou a ficar um pouquinho complicada, porque no dia que eu não levava, tinha pirraça. Vocês entendem, irmãos? O problema não era dar, o problema era quando não se dava. E é mais ou menos o que eu e você temos feito com Deus. Deus tem nos confiado tanta coisa, que quando alguma coisa não é correspondida, nós fazemos o quê? As nossas pirraças, as nossas lamentações, os nossos choros. Por isso o profeta Oséias disse que o Senhor tinha uma queixa. O povo parou de amar como deveria, temer a Deus como deveria, e muito menos conhecer a Deus como deveria. Como que eu e vocês vamos seguir o Evangelho, carregando nossa cruz, se nós não aceitamos a cruz? Como que eu e você, irmãos, vamos viver felizes no meio de uma adversidade, se eu e você não entendermos que a adversidade é parte integrante da existência humana? Não existem vidas que não precisem ser mexidas, trabalhadas. Não existe maneira de vivermos neste mundo sem termos um contato com o sofrimento. Mas a questão é como eu e você temos vivido esses dias. Continuando então, ainda lá em Oséias, no capítulo 9, o Senhor continua a liberar uma queixa sobre Israel. Na verdade, Oséias capítulo 4, versículo 9, ele diz assim: o meu povo sofre, porque lhe falta conhecimento de Deus. Quando eu e você então abrimos mão do conhecimento e começamos a criar os nossos conceitos como sendo os mais perfeitos, é exatamente o momento que nós começamos a tropeçar. Começamos a insurgir contra Deus. E eu queria fazer uma pergunta. Você é feliz, irmãos? Você não precisa me responder. Eu queria que você respondesse a Deus. Você é feliz? Você consegue enxergar Jesus no seu caminho, pegando você pela mão? Ou você acha que o Senhor tem que vir com um presentinho todos os dias para você, para que você se alegre, para que você se sinta por Ele amado? Olha só, irmãos, venha comigo de novo, agora nós vamos entrar diretamente no texto que eu quero trabalhar no Salmo de número 84, versículo 5, e vamos entender um pouco mais o que é que eu quero compartilhar com vocês. No Salmo 84, verso 5 diz assim: bem-aventurado o homem, ou seja, traduzindo para a pobreza somente do vocabulário, mais do que feliz é o homem. Qual homem? Ele diz: é o homem cuja força está em Deus. Bem-aventurado é o homem cuja força está em Deus e em cujo coração se encontram caminhos retos. Ter força, ter poder, ter riquezas contidas no nosso ser interior em Deus é algo fundamental. Eu e vocês precisamos ser cristãos cheios do Senhor, para que possamos ser felizes. Mas para isso então nós temos que entender o versículo seguinte, que diz então: o qual passando pelo vale árido, ou seja, passando pelo vale de quê, irmãos? De Baca. Primeira palavra, vale. Os irmãos sabem o que é um vale? Vale é como uma planície, lugar aberto. E aí começa um problema muito sério das pessoas hoje. Ter uma vida aberta. Não gostamos disso. Alguém aqui gosta de ter uma vida aberta? Geralmente nós abrimos aquelas coisas que julgamos, voltando à introdução dessa mensagem, que julgamos valor. Comprou um carro novo,
Claro que você vai abrir esse carro, não é isso? Gente, olha o carro que eu comprei. Bênção de Deus, mas eu comprei. Não é assim? Você fica feliz, você quer mostrar aquilo. Mas quando você tem problemas, dificuldades, você é um vale aberto? Ou você é aquele que diz assim, ninguém tem nada a ver comigo? Se as pessoas verem eu sofrer, elas vão pensar o que de mim? Não, de forma alguma, ainda mais que as pessoas geralmente falam que bom mesmo é quando você tem vitória. A sua vida é um vale? A sua vida está aberta? Ou você tem escondido? O salmista diz que enquanto eu calei, o meu pecado me corrompeu, me matou. Temos muitas vezes, irmãos, sido vales abertos para demonstrar o orgulho da nossa carne. Mas quando eu e você temos que demonstrar a obra que Cristo está fazendo oculta na nossa casa e na nossa vida, nós fechamos a nossa vida. Problema meu é problema meu. Não estou dizendo que você deva contar para todos, mas irmãos, problema é uma coisa que não se esconde. Quando alguém tem um problema, você senta com a pessoa, olha no olhinho dele ou dela, você fala, está com problema. Mas quando você pergunta, e aí, algum problema? Ele diz, nenhum. Nós não gostamos de abrir, mas a palavra de Deus diz que bem-aventurado é o homem que encontra em Deus força. Ele anda por caminhos retos, e quando ele passa pelo vale, quando ele passa por situações em que ele está exposto, e esse vale é o vale de Baca. A palavra Baca significa vale das lágrimas, vale do choro, ou vale dos bálsamos. Esse vale recebeu esse nome por alguns motivos. O primeiro dele é por causa de uma vegetação muito típica que tem naquele local. Esse local tem uma vegetação que quando você corta aquela vegetação, ela libera um sumo como se fosse lágrimas. E esse vale então é conhecido como Vale das Lágrimas ou Vale dos Bálsamos. Alguns estudiosos dizem que essa mesma planta libera durante a noite como se fosse também uma seiva parecida com lágrimas. Mas interessante é que essa vegetação ela dá num lugar em que praticamente não tem água. É um lugar muito árido. Esse lugar é tão árido, mas esse lugar fica exatamente no caminho em que uma grande parte da população de Israel tem que passar para chegar até Jerusalém. E nós sabemos que o povo de Jerusalém subia continuamente até Jerusalém para prestar culto ao Senhor. É como que se fosse indispensável chegar a Jerusalém sem passar por Baca. Vocês entendem? Se eu quero chegar a Deus, irmãos, não tem como chegar a Deus sem passar pelo vale de Baca, sem deixar umas lágrimazinhas correrem aí pelos nossos rostos. Será que você aceita isso como algo de Deus? Eu sei que essa é a mensagem que muitos não gostam. A maioria gosta somente do final vitorioso. Mas eu quero dizer para você, irmãos, a palavra de Deus diz que existe muito mais proveito na casa de luto do que numa festa. Há muito mais proveito no momento de tribulação do que nos momentos que eu e você paramos para festejar as nossas vitórias. O Vale de Baca é um lugar em que sofremos. Você tem passado por ele? É interessante que o Vale de Baca é um lugar para não morar. Não dá para morar no Vale de Baca. Como eu disse para vocês, lá não tem água. Não tem água, mas as pessoas passavam com frequência, elas geralmente faziam buracos. E esses buracos só eram cheios de água quando chovia. Se viermos aqui para o texto, que convido você a ler de novo comigo, versículo 6, o qual passando pelo vale árido, ou seja, Baca era um vale árido, faz dele um manancial. Transformar vale árido em manancial é um desafio para todo cristão.
Eu e vocês não podemos continuar a ser pessoas que lamentam cada situação da vida. Nós não podemos, irmãos, ser pessoas que cobram uns dos outros algo que Deus não está cobrando. O padrão do homem não é padrão de Deus. O padrão do homem precisa ser revisto. Qual é o conceito de um cristão e de uma família aprovada diante de Deus? Vocês sabem dizer? Alguns falarão assim, aqueles que não têm problema. Eu já digo, é aqueles que enfrentam os seus problemas pela fé. Vocês entenderam, irmãos? É aqueles que sabem passar pelo vale árido, transformando em manancial. Se você tem algum tipo de problema, ao invés de se envergonhar dele, se alegre no Senhor. Vocês conseguem receber isso nessa manhã? Mas João, e que hora você vai falar da vitória? Talvez eu não tenha vitória para te falar. Talvez eu não possa te garantir isso. Mas uma coisa eu digo, todo cristão precisa ser grandemente mexido pelo Pai. Precisa passar por esse vale. E mesmo estando seco, quando Deus mandar chuva, mananciais jorram daquele monte, é o que diz a palavra. Deus, eu preciso ter em Ti uma contínua esperança de que os meus valores podem estar errados. Quantos de nós pais, quantos de nós filhos, temos crises familiares porque não entendemos que a vida precisa ser mexida. Estava vendo no noticiário um casal que teve trigêmeos. Não é profecia, né? Aquele rapaz disse assim: a minha vida transformou com o nascimento dessas crianças. Eu não tenho tempo para mais nada. 3 filhos. Eu lembro quando os meus nasceram, irmãos, choro é uma coisa comum na casa. Mas aí chegava aquela irmãzinha abençoada, né? Longânima, né? Que no primeiro choro falou: por que está chorando? Chorando por quê? Aí nós aprendemos a responder: ela só chora porque ela ainda não sabe falar. Quando ela aprender a falar, ela deve parar de chorar. Vocês entendem? Educadamente você tem que criar alternativas, irmãos. Aí sai: nó, fulano chora, meu filho, chora demais. Qual é o problema de uma criança chorar? Estou dando um assunto aqui bem superficial. Mas os irmãos muitas vezes olham para a vida do outro e veem um problema e se escandalizam. Mário do céu, fulano, você com esse problema? Não esperava. Isso é problema seu? Tem um Deus poderoso que está cuidando dessa família. Talvez ele só esteja no Vale de Baca, lugar de passagem. Nós não podemos criar um conceito, irmãos, onde as pessoas são medidas pela ausência de luta, porque a ausência de luta não significa unção de Deus, muito pelo contrário. São nas lutas e nas guerras que nós vemos Deus agindo. É quando eu e você estamos sofridos que o Senhor mais fala aos nossos corações. Eu e vocês, dentro desse conceito, achamos que cada tribulação, cada problema e cada dificuldade é o fim. Abandonou a fé. Abandonou a fé. O que ele fez? Colocou um brinco. Colocou um brinco, abandonou a fé. Nunca mais volta para a fé. Não estou dizendo que os irmãos devam colocar brinco, de forma alguma. Mas eu estou dizendo que precisamos começar a olhar para as pessoas e para a igreja com olhos de esperança, porque esse é o olhar de Deus sobre você e sobre a minha vida. A palavra de Deus diz que passando por vales áridos, vales de Baca, lugar em que não é lugar para você estabelecer e construir uma casa, mas você tem que passar. Irmão, você está preparado para passar por esses vales? Você tem por eles passado? Eu quero dizer para você
tem esperança para nós, desde que você tenha em Cristo o motivo maior da sua alegria. A igreja tem que parar de achar que só pode ter desejos correspondidos, porque eles não nos ajudam muito, muito pelo contrário, eles deformam a nossa vida. Ou não. Uma esposinha, todas as vezes que o marido pedia água, ela dava água para ele. Mas ela não fazia o prato dele. O prato na hora de almoçar é um absurdo, né? Mas tem gente que faz isso. Não estou condenando. Aí um dia ele começou então a cobrar dela, que ela tinha que fazer também o prato. E ela então começou a fazer o prato na hora das refeições. Só que ela fez o prato e esquecia de quê? Da bebida, do refrigerante, do suco. E ele começou a questionar: olha, agora eu gosto da mesa pronta, o prato feito. E essa irmã então começou a fazer isso. E de repente ele gostou tanto de ser correspondido de forma incorreta, que ele estabeleceu isso também para o lanche da tarde. O irmão virou um obeso e a esposa sequinha, cansada de tanto trabalhar para aquele homem. Um dia ela perguntou para ele: meu amor, você é feliz comigo? Ele disse: não, até hoje você não me serve o café da manhã. Vocês acham isso exagerado? Somos nós com Deus. Irmãos, todas as vezes em que nós acharmos que vida com Deus é uma vida em que Deus corresponde os nossos desejos, anseios e expectativas, nós estaremos sendo injustos com aquele que tanto tem feito por mim e por você. O Senhor nos colocou nessa terra e nos chama a Jerusalém, adoração, comunhão. E Ele diz: você vai passar pelo vale de Baca. Aos casados aqui, seu casamento já passou pelo vale de Baca? Não precisa responder não, hein? Tem irmão, se nós nunca saiu, está errado. Se o seu casamento nunca saiu do vale de Baca, ele está errado. Porque Baca era um local de transição, como eu disse para vocês, não era bom de ficar. Era um lugar que você passava e o seu objetivo era Jerusalém. Mas quando o casamento passa pelo vale de Baca, irmãos, não é fim de casamento. Hoje eles terminam o casamento no vale de Baca. O que tem de divórcio no vale de Baca, né? Lugar de tribulação, de prova. Lugar em que nós temos que fazer muito mais do que o comumente se faz. Tem famílias aqui que já passaram pelo vale de Baca? É, irmãos, porque quando a criança é novinha, você faz o que quer. Compra a roupa que quer, vai almoçar no restaurante que quer, os filhos começam a crescer. O que eles se tornam? Pessoas que pensam. E aí você diz assim: vamos para o shopping. Aí você almoça no lugar, o seu filho escolhe um sanduíche, a sua filha escolhe um hambúrguer de outro lugar, e no final das contas, cria-se muitas vezes o quê? Um ambiente de tensão, de separação. Existem momentos na vida em que nós precisamos retornar, falar: Senhor, me ajuda a passar por aquilo que eu ainda não vivi, mas a passar com esperança, a passar com fé, a passar certo de que a sua mão está sobre a minha existência. E eu convido a todos vocês que estão passando por esse vale a pensar comigo: será que você está sabendo viver? Olha só, vou ser bem objetivo aqui, por causa do nosso tempo. Desculpa, irmãos. O Vale de Baca é um lugar de impossibilidades. Por quê? O motivo de ser um lugar de impossibilidades, porque lá não se planta, não se constrói coisa alguma para a produção do homem. Ele só dá aquilo que a natureza geralmente faz. Mas é exatamente nesse vale que o Senhor se manifesta. Basta lembrar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eram 3, foram lançados dentro de uma fornalha. De repente diz
que o rei olha e de repente ele enxerga quantas pessoas lá dentro? 4. Isso só acontece onde? No Vale de Baca, na tribulação. Existem coisas na nossa vida que só veremos Deus se nós vivermos. Eu quero dizer aos enfermos entre nós, que choram todo dia pela sua saúde, pode chorar pela sua saúde, mas tenha fé no Senhor, porque se você estiver nesse vale, você verá Deus com você a cada momento da sua dificuldade. Amém, irmãos? O Vale de Baca também é um lugar onde Deus fala. Geralmente vivemos tão distraídos que não ouvimos Deus, geralmente não ouvimos Deus. Mas é no Vale de Baca que você ouve assim: a minha graça te basta. É ali que Deus faz com que a sua carne pare um pouco e você possa então entender: a vontade de Deus é acima da sua.